Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática, sou o professor Diego Boing e tem aqueles recadinhos para vocês, né? Antes de começar a nossa aula, quero lembrá-los de que você tem que acessar o Classroom, fazer as atividades obrigatórias para que tenha presença, né? E também realizar as atividades que os professores lá eventualmente colocam para que vocês façam e aquilo acaba valendo nota para vocês, né? E aqueles que não têm acesso ao Classroom, né, que entrem em contato com a escola para ver qual é a melhor forma de você estar tendo acesso ao material, beleza? Bom, na aula anterior, a gente viu a equação do segundo grau e a forma de resolver a equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, né? É uma das fórmulas mais conhecidas que a gente tem quando você, né, já deixou a escola há um bom tempo, mesmo assim você acaba até lembrando da fórmula de Bhaskara, porque é algo que a gente utiliza, né, em outras disciplinas, vai ver o ensino médio praticamente todo sobre essa fórmula, né? Então é uma fórmula bem importante para a gente, tá? Nessa aula a gente vai ver ali a parte do discriminante, lembra que a gente falou do discriminante delta também? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? A gente vai perceber que calculando esse discriminante delta, a gente pode prever algumas coisas em relação às soluções da equação, tá? E é por isso que ele se torna importante, beleza? Ok? Então vamos lá. Ó. Calcular o discriminante nos ajuda a ter uma ideia prévia sobre as soluções, né, que também são chamadas de raízes de uma equação do segundo grau. Aqui está a primeira situação, né? Nós temos três situações. Quando o discriminante delta é menor que zero, ou seja, quando ele é negativo, né, podemos concluir que a equação não possui solução real, ok? Não possui raiz real, beleza? Vamos ver o primeiro exemplo. Dada a equação 5x² menos x mais 2 igual a zero, né, o A vale 5, o B vale menos 1 e o C vale 2. Lembre-se disso. Destacar os coeficientes A, B e C é uma das coisas mais importantes, porque sem eles a gente não tem como utilizar a fórmula do delta, a fórmula do Bhaskara, ok? Beleza? Então o ABC é o primeiro passo que você tem aí para memorizar, né? Como conseguir chegar no valor de A, no valor de B e no valor de C. Sabendo destacar ABC, vamos calcular o delta, né? O discriminante da equação. Né? Substituindo então os valores, só lembrando, né, que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, nesse caso é 4 vezes A vezes C, não esqueça disso. Tá aí a fórmula, a gente substitui. No lugar do B, vai menos 1. Se está negativo, parênteses, né? Menos 4 multiplicado pelo valor do A, no caso o valor do A é 5, multiplicado pelo valor do C, nesse caso o valor do C é 2, tá? Substituindo os valores, a gente resolve a potência primeiro, as multiplicações, por último, a subtração. Então, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, né? Tá lá, 1, menos 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40, né? E 1 menos 40, você tem que pensar assim, eu tenho 1 e devo 40, né? Se eu devo 40, pago com 1 que tenho, ainda fico devendo 39. Ou seja, o delta é menos 39. É negativo. Como estava escrito lá naquele slide, se o delta é negativo, olha só, essa equação não possui solução real. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Tenta você agora. Né? Olha só, determine se houver as soluções reais da equação. Então, aqui eu tenho a equação x² menos 2x mais 2 igual a zero. Já destaquei o ABC para você, deixei a fórmula do delta para você. Calcula. Se for negativo, não tem solução. Beleza? Já volto com a solução.
E aí? Simplesinho, né? Resolver o delta sempre é a parte mais fácil. Veja, então se o delta está aqui, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, substitua os valores, né? Já tinha destacado o ABC para vocês. Então, no lugar do B é menos 2, vamos colocar então menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A. O A vale 1, está aqui 1, né? Vezes o C vale 2, coloquei ali também o 2. Então ficou o B, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A é 1, vezes o valor do C é 2, ok? Resolvendo isso, menos 2 ao quadrado é 4, né? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Tomando cuidado com a regra de sinal, a gente chega que isso é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 2 é 8. Ou seja, tem aqui 4 menos 8. E 4 menos 8, eu tenho 4 e devo 8, pago os 4 que tenho, fico devendo 4, ou seja, o delta vai ser menos 4. É um valor negativo também, né? E a conclusão é que essa equação não possui solução real, não possui raiz real, né? Por que disso, né? Por que não possui solução real? É simples. Se você lembrar da fórmula do Bhaskara, né? Esse delta ele aparece dentro da raiz quadrada. E raiz quadrada de um número negativo não existe no conjunto dos números reais, ok? Então é por isso que a gente diz que não possui solução real, porque na hora de resolver a parte do Bhaskara, na hora de resolver lá a fórmula de Bhaskara, você substituindo o delta por menos 4, você vai perceber que ele está dentro da raiz quadrada. E isso, no conjunto dos reais, não existe, ok? Beleza? E quando ele for zero, né? O que acontece quando ele é zero? Eu até resolvi um exercício com vocês na aula passada que deu zero, né? O discriminante. E a conclusão, quando ele é zero, é que essas soluções são duas raízes reais, só que elas são iguais, ok? São dois valores iguais. Para quem lembrar lá daquele exercício que eu fiz na aula passada, para quem assistiu aquela aula, vai perceber que o delta foi zero, ou seja, eu tive que extrair a raiz quadrada do zero, e depois daquilo eu encontrei x1 igual ao x2, né? Ou seja, os dois resultados são iguais, tá? Então você calcula o delta, deu zero, a conclusão é que são duas raízes reais e iguais. Um exemplo. Dada a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero, temos o valor do A, B e C. Olha só, toda vez estou colocando aqui, né, o valor de A, B, C. Né, isso realmente é o passo importante, simples e importante, para que a gente possa, né, dar sequência na resolução. Então tá lá, né, o ABC, né, o A vale 1, coeficiente do x ao quadrado, o B vale menos 4, coeficiente do x, o C é o termo independente, aquele sem x, é 4 também. A fórmula do delta está aí, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, no lugar desse B eu coloco menos 4, fica menos 4 elevado ao quadrado, menos 4AC, 4 vezes o A vale 1, vezes o C vale 4, ok? Resolvendo então, primeiro resolve o quadrado, lembrando que quando você resolve o elevado ao quadrado, né, qualquer número elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, vai dar 16 positivo. E aqui menos 4 vezes 1 vezes 4 também é 16. E aí 16 tira 16, o delta é zero. Como eu falei, se o delta é zero, a gente já pode, né, dizer que as raízes dessa equação são duas raízes reais e iguais, tá? Dizer raízes ou soluções é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Simples, né? Então lembre-se, deu zero delta, as raízes, as soluções são iguais, tá? Exercício 2. Né? Agora é sua vez. Fazer o mesmo que eu acabei de fazer no exemplo 2, né? Determine se houver as soluções reais da equação. Então você não vai só calcular aqui o valor do delta. Se você calcular o valor do delta deu negativo, não tem o que fazer. Mas se não deu negativo, você ainda vai ter que determinar quais são as soluções reais dessa equação, ok? Ou seja, eu vou ter que usar a outra parte da fórmula de Bhaskara, né? Ok? Já volto aí com a resolução.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Bom, lembrando que aqui a gente tem que calcular o valor do delta e se ele for negativo, não tem mais o que fazer, né? Agora, se ele for zero ou positivo, a gente continua usando a outra parte da fórmula, né? Que é a fórmula de Bhaskara reduzida, beleza? Olha só, né? Tá aqui a nossa equação, né? Nosso ABC. Calcula o delta está lá, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitua, no lugar do b, o b é menos 2, está aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o a é 1, está aqui. O c é 1 também, está aqui também, beleza? Dessa forma, eu tenho menos 2 ao quadrado, que é 4 positivo, isso a gente já resolveu no exemplo ali, né? No exemplo 1, se eu não me engano. E aqui 4 vezes 1 é 4. E 4 tira 4, 0. Então, delta zero. Qual que é a conclusão? Que essa equação possui duas raízes, elas são reais e iguais, tá? Possui duas soluções reais e iguais. Raízes e soluções dá no mesmo, ok? E se tem raiz, né, nesse caso, eu vou calcular. Aí eu vou utilizar a outra parte da fórmula. Guardo o delta ali, tá lá então o delta guardadinho. A outra parte da fórmula é essa daqui, ou seja, a fórmula de Bhaskara contraída está aqui. É isso que a gente vai calcular, é isso que vai dar para a gente o valor das raízes. E só para ficar mais claro em relação lá à primeira parte, a situação de quando o delta for negativo, olha, perceba que o delta está dentro da raiz quadrada, ok? Se o delta está aqui na raiz quadrada, o que acontece? Se ele for negativo, não tem como tirar a raiz quadrada de um número negativo, tá? Não tem como resolver isso. Pelo menos não dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente trabalha, tá? Beleza. Já que o meu delta não é negativo, eu não vou precisar me preocupar se vai existir ou não, né? Porque lá é zero, então nesse caso vai ter raiz quadrada, né? Só substituo os valores. Então no lugar desse b eu coloco menos 2. No lugar do delta, tá lá, coloco 0. No lugar do a, coloco 1. Substituindo, tá aí. Então, no lugar do b é menos 2, só lembrando que na fórmula tem esse menos. Esse menos aqui é da fórmula. Esse menos aqui é do valor do b. Por isso que são 2 menos, tá? Menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Só que o delta é 0, substitua o delta por 0. Sobre 2a, 2 vezes o valor do a. O a é 1, então 2 vezes 1. Resolvendo isso, olha só. Esse negativo com negativo, ó, regrinha de sinal. Fica positivo, 2 positivo, beleza? Mais ou menos a raiz de 0. A raiz de 0 é 0. E aqui embaixo, ó, 2 vezes 1, 2. Ok? E aí eu vou calcular x1 e x2. Lembrando, x1 eu utilizo só o mais. O x2 eu utilizo só o menos. E olha só que interessante. Se eu usar só o mais, vai ficar 2 mais 0. Quanto que é 2 mais 0? É 2. Então fica 2 divididos por 2, que é 1. Beleza? E se eu usar o menos agora? Fica 2 menos 0. Mas quanto é 2 menos 0? É 2 também. Olha só, 2 dividido pelo 2 dá 1 também. Perceba nesse caso, como a gente já havia dito lá quando calculamos o delta, as duas raízes são reais e iguais. Beleza? Dois resultados iguais. Agora, quando o delta é positivo, maior que 0 significa positivo, né? Vão ter duas raízes também, duas soluções reais e agora distintas. Ou seja, o x1 vai ser diferente do x2 com toda certeza quando o delta for positivo. Ok? Exemplo, dada a equação x ao quadrado menos 10x mais 24 igual a 0, temos aí o a, o b e o c. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x, menos 10, e o c é o coeficiente, na verdade, o termo independente, já que não tem, né, x ali multiplicando ele. Tá? Calculando o delta, delta é menos 10 aqui, né? B ao quadrado, B vale menos 10, então substituindo aqui vai ficar menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C, então menos 4 vezes o valor do A, o A vale 1, vezes o valor do C, o C vale 24. Já que eu fiz a substituição, agora falta resolver. Então aqui menos 10 elevado ao quadrado vai dar 100. 100 menos 4 vezes 1 vezes 24 dá 96. E 100 menos 96 é 4. Né? Então, delta vale 4. É positivo. Né? Conclusão, essa equação possui duas soluções reais e distintas. Ou seja, quando eu calcular x1 e x2, o x1 vai ser diferente do x2. Tá?
Isso que eu nem calculei ainda, x1 e x2, mas já sei que tem que chegar em dois valores diferentes. Beleza? Tá aí o exercício 3 para vocês. Determine as soluções reais da equação. Então, o que acontece aqui? Você vai calcular de novo o delta, vai verificar se o delta é negativo, zero ou positivo. E se não for negativo, calcule as soluções. Se for negativo, você apenas escreve que não há solução real para o problema, ok? Beleza? Então resolve a equação, é x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Já destaquei o ABC para vocês, está aí a fórmula do delta, né? Tente fazer aí que eu já volto com a resolução desse problema. Então, voltamos aqui para corrigir esse exercício, né? E aí, encontraram que delta positivo, negativo, zero, tá? Vamos resolver aqui.
Então está aqui a minha equação, o ABC já tinha colocado para vocês, a fórmula está aqui, só substituir. No lugar do B, menos 2, no lugar do A é 1, no lugar do C, menos 8. Substitua. Então está lá, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o menos 8. Lembre-se que quando os valores que eu tenho aqui do ABC são negativos, na substituição na fórmula, seja do delta ou do Bhaskara, você coloca entre parênteses, ok? E menos 2 ao quadrado, acho que já é a terceira vez que eu resolvo isso hoje, né? É 4. E esse menos com esse menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8 dá 32. 4 mais 32, 36. Opa, o delta deu positivo. Lembra o que acontece quando o delta é positivo? Se o delta é positivo, nós temos duas soluções reais e distintas. Ou seja, a hora que calcular x1 e x2, com certeza são dois resultados diferentes. Tá? E nesse exercício eu pedi para que você determinasse essas soluções diferentes. Né? Então eu vou guardar o delta lá para que a gente possa resolver a fórmula de Bhaskara contraída, né? Ou seja, aquela que usa o delta. Substituindo os valores aqui, está lá o valor de A, B, C, o delta está lá, substitui. Então, no lugar do B, menos 2. Vai ficar menos da fórmula, esse menos é do valor do B, menos 2, mais ou menos a raiz do delta. Delta, 36, né? Está lá. E 2 vezes o A aqui no denominador, o A vale 1, então fica 2 vezes 1, né? Resolvendo isso, negativo, negativo fica positivo, vai dar 2 positivo. Raiz de 36 é 6, então vai ficar 2 positivo mais ou menos 6, tudo sobre 2, ok? Agora, descubro x1 e x2. Lembrando que o x1 eu vou utilizar só o mais, vai ficar 2 mais 6. Quanto que é 2 mais 6? 8, né? 8 divididos por 2, 4 é a solução, a primeira solução que eu encontrei, beleza? Agora, para descobrir x2, eu vou usar o menos. 2 menos 6, 2 menos 6, eu tenho 2 e devo 6. Se eu tenho 2 e devo 6, pago os 2, fico devendo 4, vai ficar menos 4 sobre 2, que é menos 2. Perceba então nesse caso, ó, o x1 é 4, o x2 é menos 2, são dois valores diferentes, ok? Bom, aqui eu tenho o exercício 4, esse exercício aqui é algo interessante, né? Ele é meio direto, mas a gente relembra aí uma propriedade importante, né? A propriedade fundamental das proporções. Quando eu tenho uma fração igual a outra, né? Ou seja, duas razões, né? Uma razão igual a outra, você vai usar a propriedade fundamental das proporções, que é fazer o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, multiplica isso cruzado, né? Beleza? E aí ele quer saber o seguinte, podemos afirmar que o maior valor, né, o maior das raízes dessa equação é um número primo? Aí a gente tem que lembrar o que é número primo, mas chegando lá no resultado eu vou explicar para vocês melhor, né, e o porquê, ok? Então tenta resolver isso, lembre-se então, aplica a propriedade fundamental das proporções, multiplicar aqui cruzado, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, é isso que diz essa propriedade, ok? E aí eu já volto com a resolução.
Voltando então para a solução, né, para a correção desse exercício, lembre-se então do princípio fundamental das proporções. Né? Se você tem uma razão igual a outra razão, ou seja, você tem uma proporção, né, que é uma igualdade de razões, e razão é uma fração, né? Você tem essa igualdade de frações, multiplica cruzado, que é a propriedade fundamental das proporções, que eu vou chamar de PFP, ok? Vamos lá. Tá aí então a nossa equação, né? A nossa proporção. Você vai multiplicar então esse com esse, né? O numerador da primeira com o denominador da segunda, e o denominador da segunda pelo numerador, ou melhor, o denominador da primeira pelo numerador da segunda, né? Então, como eu falei, PFP, né? PFP, propriedade fundamental das proporções. Nesse caso, então, multiplicando esse por esse, eu vou ter lá duas vezes, né, isso daí, que é o x² menos 4, igual o 3 que multiplica o x menos 3, beleza? Aqui eu vou fazer a distributiva, 2 vai multiplicar o x², 2 vai multiplicar o menos 4, e aqui o 3 vai multiplicar o x, o 3 vai multiplicar o menos 3. Então, eu vou ter que 2 vezes x² é 2x², 2 vezes menos 4 é menos 8, 3 vezes x é 3x e 3 vezes menos 3 dá menos 9, ok? Ajustando aí, né, para que a gente possa reduzir essa equação a fim de encontrar ABC, né, esse 3x está positivo, veio para cá negativo, o 9 estava negativo, para cá ficou positivo. E o menos 8 pode somar com esse 9, né, que é a única coisa que eu posso fazer aqui agora nesse momento. O resultado, então, é 2x² menos 3x mais 1. Por que mais 1? Porque aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho menos 8. Menos eu devo 8 e tenho 9. Pago os 8, ainda me sobra 1. Ok? Levando essa equação aqui para a próxima página, já destacando o ABC, né? O A vale 2, o B vale menos 3, o C vale 1, né? Substitua na fórmula do delta aqui, né? O delta é B² menos 4AC. Fazendo as substituições, eu tenho que B menos 3, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A. O A vale 2, vezes o C vale 1. Né? E menos 3 ao quadrado, lembre-se, qualquer valor ao quadrado vai ser positivo. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Né? Então vai ficar delta igual a 9, e essa multiplicação, 4 vezes 2 vezes 1, é 8. Logo, 9 menos 8 é 1. Então o delta vale 1. Né? Se o delta vale 1, significa o quê? Significa que eu tenho duas raízes reais e distintas, né? Então, vamos encontrar essas raízes agora, né? Usando a fórmula de Bhaskara contraída, né? A fórmula é essa, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, né? Então, substitua. No lugar do b, o b vale menos 3. Tem o menos da fórmula, o menos do valor do b, eu vou ter 2 menos, menos. 3, mais ou menos a raiz do delta, o delta é 1, fica a raiz quadrada de 1. E no denominador, 2 vezes o a, 2 vezes 2. O A vale 2, então fica 2 vezes 2. Beleza? Lembrando novamente, menos, fica mais pela regra de sinal. 3 positivo, tá lá. Raiz quadrada de 1 é 1, tá lá. E o 2 vezes 2 é 4, tá lá. Ok? E agora, faço aquela separação. Utilizo só o mais, depois utilizo só o menos. Se eu utilizar só o mais, vai ficar 3 mais 1, que é 4. E 4 divididos por 4 é 1. Essa é a primeira raiz da minha equação. Agora, para eu determinar a segunda raiz, eu vou utilizar o menos. Fazendo aqui 3 menos 1, 3 menos 1 é 2, né? 2 sobre 4, que simplificando fica 1 sobre 2. Você pode dividir aqui o numerador e o denominador por 2. 2 divididos por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Simplifiquei a fração, ok? Beleza? E aí a gente tem que resolver o problema, né? Ou seja, responder aquilo que pede o problema. Ele dizia o seguinte... a maior raiz, qual é a maior raiz? É meio ou é 1? Nesse caso, é 1, né? E ele dizia, é primo? Não, não é primo. Por que não é primo? Para ser um número primo, lembrando que o número primo é aquele número que tem dois divisores distintos, o 1 e ele próprio. Aí você poderia me dizer, mas professor, o 1 ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, que é 1. Opa, são dois divisores? Não, é um só que é só 1. Ok? Para ser primo, tem que ter dois divisores. O 2, por exemplo, o 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ele é primo, porque ele tem dois divisores distintos. Beleza? O 1 não tem essa propriedade, então ele não é primo. Ok? Solução aqui para a gente, olha.
A maior raiz é x1 igual a 1 e 1 não é primo. Qual que é a justificativa para isso? As contas e saber aí o que é número primo ou não, certo? Próximo então, exercício 5, né? É um probleminha para que vocês tentem fazer. Olha só, um terreno retangular tem 1.100 metros quadrados de área. A frente desse terreno tem 28 metros a menos que a lateral. Quais são as dimensões desse terreno? Ou seja, qual é a medida do comprimento e qual é a medida da largura desse terreno? Conseguem fazer? Vou esperar um tempinho e já volto com a solução.
E aí, pessoal, veio até o desenho aí para que auxilie você na sua resolução, ok? Vamos ver se deu certo, né? Olha só. Então, o exercício diz que eu tenho um terreno retangular, a frente tem 28 metros a menos que a lateral, né? Então, eu chamei a lateral de x e a frente, então, é o mesmo x menos 28, né? Já que ele é menor 28 metros, né? E aí eu vou calcular a área desse retângulo, né? Você lembra como calcula a área de um retângulo? É simples, basta calcular aqui a base multiplicada pela altura, né? Ou o comprimento vezes a largura, também dá certo, né? Multiplicando essas duas dimensões eu tenho a área, né? Coloquei aqui B vezes o H, normalmente é assim que a gente encontra nos materiais, né? O B indica a base, o H indica a altura da figura, tá? Então, multiplicando, qual que seria a base do meu retângulo? A base é o x, né? E a altura? A altura é o x menos 28. Então, a área está lá, né? A área, ele deu, é 1.100, está aqui. E aí, a base é x, está lá x, vezes a altura. A altura é x menos 28. Então, ficou x multiplicado x menos 28. E isso tem que ser igual a 1.100, porque lá no enunciado dizia que a área desse terreno é 1.100 metros quadrados. Então, essa é a equação que nós temos que resolver. Descobrindo essa equação, ou melhor, resolvendo essa equação, a gente vai descobrir o valor do x, vamos descobrir o valor da lateral e, em seguida, a gente descobre o valor da frente, né? Quantos metros tem a frente desse terreno. Ok? Então, vamos lá. Aí a equação novamente. Aqui eu posso fazer a distributiva, né? Vai ficar x ao quadrado menos 28x. Olha só. X vezes x ao quadrado, x vezes 28, menos 28x, né? Esse 1.100 está positivo, no outro lado vai ficar negativo, vai ficar então 0 igual a x quadrado menos 28x menos 1.100, ou o x ao quadrado menos 28x menos 1.100 igual a 0. Em vez de deixar o 0 antes, posso deixar no final, isso é indiferente para a nossa equação, ok? E aí destaco o ABC, né? O A vale 1, o B vale menos 28 e o C vale menos 1.100. Calculando o delta, né? O delta é B ao quadrado menos 4AC, substitui tudo ali, ó. No lugar do B, menos 28, no lugar do A é 1, no lugar do C é menos 1.100. Substituído, então, resolve. Menos 28 elevado ao quadrado, quanto é? 784. Esse negativo com esse negativo vai ficar positivo. 4 vezes 1 vezes 1.100 dá 4.400. Soma isso, né? 784 com 4.400 vai dar 5.184. Beleza? Guarda esse delta aí, porque a gente vai usar agora na fórmula de Bhaskara contraída, ou seja, aquela que tem o delta, né? Então, substituindo aqui, no lugar do B, menos 28. Lembrando que tem o menos da fórmula e o menos do valor do B. Então, vou ter dois menos. Menos 28, mais ou menos a raiz do delta. O delta eu trouxe para cá, 5.184. E no denominador, que é 2 vezes o A, é 2 vezes 1. Né? O A vale 1. Levando isso para o próximo slide, está aí, né? Vai ficar menos 28, mais ou menos, raiz de 5.184 sobre 2 vezes 1. Aqui o menos vira mais 28, mais menos, a raiz de 5.184 é 72, ok? E 2 vezes 1 é 2, ok? Reescrevendo isso aqui, né? Então tá lá, 28 mais ou menos 72 sobre 2. Vamos descobrir x1 e x2. Para descobrir x1, olha aí, o x1 vai ser utilizando só o sinal de mais. O x2 vai ser utilizando o sinal de menos, né? E 28 mais 72, eu tenho aí 100. E 100 divididos por 2 é 50. Então, já achei que o x vale 50, né? O x1. O x2 é fazendo lá 28 menos 72. E 28 menos 72 é menos 44. Menos 44 divididos por 2 é menos 22. Ok? Então, eu tenho duas respostas para esse problema. Só que você tem que pensar, eu estou trabalhando com uma medida de terreno. Medida pode ser negativo? Claro que não, né? Então, aquela resposta lá eu descarto. Fico só com 50, então x é 50 metros, tá? Se a gente voltar lá no desenho, a lateral do meu terreno tem 50 metros, enquanto a frente vai ter o quê? 50 menos 28 vai dar 22 metros. Então, meu terreno é um terreno de 50 por 22. Beleza?
E por hoje é só, né? Por essa aula é só. Finalizamos essa aula aí com esse probleminha legal. E lembrando que você deve acessar o Classroom, fazer as suas atividades para que tenha presença, para que tenha nota. E você que não tem acesso ao Classroom, ligue para a escola, entre em contato com a escola para ver qual é a melhor forma de você, né, conseguir ter essas atividades, ok? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula.